em Aristóteles, certo? Então, o pensamento de Aristóteles a respeito da política, ele é voltado principalmente para a concepção individual e para a concepção coletiva. Então, vejamos, na concepção individual, tá? Todos os membros da sociedade estão pressupostos dentro das suas ações próprias, dentro daquilo que é próprio do indivíduo. E na esfera da convivência na polis, ou seja, na cidade, a ideia é o estabelecimento da felicidade ou da ação coletiva, tá ok? Onde todos podem desenvolver suas ações fundamentadas dentro da prática das suas próprias atividades coletivas. Diante disso, tá? Para Aristóteles, o homem é um animal político, tá? Do grego, nós vamos chamar de zoon politikon, ou seja, o homem é um animal político, porque o homem, ele possui, tá? Ele possui a sua capacidade de sociabilidade inata, ou seja, própria dele. E sociabilidade é a capacidade que você tem de conviver em sociedade. Então, para para Aristóteles, todo indivíduo, todo ser humano tem a capacidade natural de viver em sociedade mediante a busca do bem-estar, ou individual, ou bem-estar coletivo. Mas para Aristóteles, o objetivo máximo da política é o bem-estar coletivo. Então, o instinto de sociabilidade é inato ao ser humano, leva-o a participar da sociedade. Então, todo indivíduo tem dentro de si a sociabilidade. E essa sociabilidade nada mais é do que a capacidade da convivência em grupo, tá? Levando a participar da sociedade. Segundo Aristóteles, ele dizia que o homem é naturalmente um animal político. Traduzindo, o homem é naturalmente capaz de conviver em sociedade, capaz de buscar a sua felicidade em sociedade. Então, era essa a expressão máxima do pensamento aristotélico, de que o homem é capaz de viver em sociedade. O homem, ele é naturalmente capaz de buscar a felicidade coletiva, a felicidade de todos os indivíduos dentro do grupo. Embora existam alguns indivíduos que busquem a felicidade própria e excluem a felicidade dos demais indivíduos, para Aristóteles, esse tipo de indivíduo ele não é adequado dentro da sociedade. Então, ele deveria sofrer o processo de ostracismo, ou seja, exílio da sociedade. Ele deveria ser eliminado da convivência na sociedade. Então, ele funda a sua teoria em uma natureza social humana, a qual nos levaria mais tarde a diversas formações sociais. Então, para Aristóteles, tá? O desenvolvimento da política nada mais é do que a possibilidade da busca do bem comum para todos, ou seja, a busca da felicidade para todos. Então, gravem sempre isso. Para Aristóteles, a ética e a política têm como finalidade, tá? As ações humanas, a felicidade das ações humanas. Então, como é entender o homem como ser político? Segundo Aristóteles, o homem é, por natureza, um ser político e cultural. Nenhum indivíduo consegue se isolar por completo, porque estamos todos entrelaçados numa rede social. Isso significa que todos os indivíduos estão entrelaçados um com outros, todos os indivíduos vivem a possibilidade da socialização. Se a sociabilidade é a capacidade de viver em sociedade, a capacidade de estabelecer a vivência social, a socialização nada mais é do que a própria convivência social, a própria convivência em grupo, a própria convivência em sociedade. Então, todos os indivíduos dentro da sociedade desenvolvem dentro de si a sociabilidade e a socialização. Já a socialização é a própria convivência dentro da sociedade, então, a própria busca dessas ações, dessas boas ações, ou dessa felicidade mediante o estabelecimento do desenvolvimento da política. Então, Aristóteles não propõe um modelo ideal, mas um modo de lidar com a política por entendimento da relevância da coletividade. Então, ele acredita que a coletividade é mais importante que a individualidade, por isso nós devemos estabelecer a nossa capacidade de sociabilidade.
a política de Aristóteles enquanto obra, ou seja, o livro na qual ele escreveu, transcreveu e instituiu, tá, suas ideias a respeito da política. Então, o livro chama-se Política, tá? A famosa obra Política de Aristóteles. Então, o livro se inicia num questionamento acerca da origem do Estado e da natureza humana. Qual é a origem do Estado? Qual é a natureza humana? Tá? Revisita as ideias que o antecederam, busca ter mais clareza sobre o assunto em uma estratégia comparativa. No centro da obra, apresenta diversas formas de governo. A gente vai ver daqui a pouco algumas formas de governo que, para eles, são corrompidas ou ideais, tá? Explicando a diferença tanto no que tange a qualidade quanto a quantidade de pessoas. Então, acontece que nós temos a relação, o grande número de pessoas no poder, um grande número, um menor número e um pequeno número de pessoas no poder. Como agem essas pessoas dentro das possibilidades do governo? Então, ele mostra formas de governo tanto em passagem de uma para outra, quanto o modelo constitucional mais adequado, ou seja, aquele modelo que seria mais adequado para cada cidade, para cada organização. As doutrinas aristotélicas são interligadas e se completam, perdão. Na compreensão biológica, o homem articulando com a política. Para o autor, o homem pode ser classificado como zoon logos politikon, ou seja, um animal racional e de natureza política. Então, vejamos, para Aristóteles, um animal tende a viver em sociedade por sua própria natureza. Então, aí ele compara a sociedade humana com as sociedades animais, onde, para o instinto de sobrevivência nas sociedades animais, os animais vivem em coletividade, vivem em sociedade para desenvolver o bem-estar coletivo, para desenvolver a sua própria sobrevivência. Então, para Aristóteles, constrói sua obra propondo que a natureza humana é a reunião pública e aquela que não necessita da vida em coletividade, ou é um Deus que não depende de ninguém, ou é um animal bestial, ou seja, sem racionalidade. Então, na nossa coletividade, na coletividade humana, todos nós somos políticos, todos nós desenvolvemos a racionalidade. Para isso, a meta da sua obra, em conjunto com a ética, está em encontrar a maneira ideal de viver. Após isso, pensar na sociedade a partir dessa necessidade, dessa maneira de viver. Então, para Aristóteles, a ideia é ligar o ser humano com a sua própria convivência. Então, para Aristóteles, toda cidade é uma espécie de comunidade, ou seja, uma reunião de todo o conjunto de pessoas em torno de um objetivo comum. Assim como, por exemplo, nós, dentro da sala de aula, nós no Colégio Alexandre Fleming, nós temos um objetivo comum. O mínimo do objetivo, o mínimo que nós podemos falar desse objetivo, tá, é a busca do bem comum, tá? Ou seja, a aprovação no final do ano, onde todos os indivíduos possam se gozar da felicidade da aprovação. Tá? Se toda a cidade é um conjunto de pessoas e todas as pessoas agem em busca daquilo que consideram como bem, tá? Temos que assumir, então, que toda a sociedade busca o bem comum, aquilo que é próprio, aquilo que vai trazer a felicidade para todos. Portanto, a vida na cidade não é apenas a reunião das buscas humanas, mas, enquanto estrutura social, o bem principal a ser alcançado. Qual é o bem principal que nós almejamos enquanto alunos, tá? Em sala de aula, nós almejamos um bem, e esse bem é a aprovação no final do ano. Todos buscam essa ideia. Então, para alcançar essa ideia, todos nós estudamos, todos nós trabalhamos, todos nós fazemos nossas atividades, todos nós fazemos aquilo que é necessário para ser aprovado. Então, necessariamente, essa é a ideia de Aristóteles. Se toda a sociedade busca um bem, então nós, como escola, como sala de aula, também buscamos esse bem. Tá? E esse bem
ele é centrado numa estrutura coletiva. Eu duvido que alguém dentro dessa sala gostaria de reprovar no final do ano. Então, necessariamente, nós já temos as ideias fundamentadas. Então, diz assim, da formação das cidades, a estrutura política e tudo mais. Segundo o autor, a formação das cidades pode ser pensada de modo gradual, começando pelas uniões civis mais simples até das grandes comunidades, ou seja, passa da família até as grandes comunidades dentro da sociedade. Então, a primeira forma de organização, a primeira comunidade simples seria a família, advindo do desejo de perpetuação e a verificação da complementação mútua, ou seja, todos os indivíduos da família sonham com um objetivo, que é a sua perpetuação. Quando as famílias se unem na forma de povoados, esses povoados tenderiam às figuras de reis, graças à existência de um conjunto de patriarcais iniciais, ou Bom seja, dia, Rony. Onde? Tá atrapalhando, por favor. Ah, desculpa. Desliga seu microfone. Então, toda sociedade, quando ela cresce, eu tenho um conjunto de famílias. Essas famílias, o conjunto de diversas famílias formam um bairro. Um conjunto de diversos bairros vão formar uma cidade. Um conjunto de diversas cidades vão formar o estado. O conjunto de diversos estados vão formar o país. O conjunto de diversos países formam um continente. O conjunto de continentes formam o planeta. Então, nós temos essas unidades, das bases mais simples para as bases mais complexas. Só que, a partir do crescimento dessas unidades, a partir do crescimento dessas comunidades, nós precisamos de organização. É nessa organização que surge o político, seja um rei, seja o presidente, seja um parlamento, seja quem for, dentro dessa ideia. Então, a reunião de diversos povoados, por sua vez, constitui o que denominamos de sociedade ou de cidade. Então, para Aristóteles, a organização política vem do elemento mais simples, vem do ser humano, no individual, vem do indivíduo, depois vai passando por diversos acontecimentos até chegar a uma sociedade mais complexa, até chegar a uma comunidade mais complexa. Então, gravem, por favor, o homem é um animal social. Ele remete ao fato de que a sociedade se deu em democracia da natureza, em decorrência da natureza humana de perpetuação e sobrevivência, ou seja, da sua capacidade de sociabilidade e da sua capacidade de socialização. Então, a natureza não faz nada desnecessariamente senão nos dotou de habilidades isoladas. Garra forte, dentição ampla, alta velocidade, poder do corpo, estrutura óssea e tudo mais, optando em nos dar a capacidade da fala. Deve ser pelo fato de ser a nossa natureza comunicar o bem ou o mal, o justo e o injusto, e assim crescer. Então, a natureza do homem é estabelecer a comunicação com o outro indivíduo. E essa comunicação deve ser feita sempre buscando o bem. O homem em comunidade pode ser o mais perfeito dos seres, mas fora dela pode ser a pior das bestas, ao usar a razão apenas para satisfazer sua gula e sexualidade. Ou seja, você pega um indivíduo, vamos pegar assim um exemplo. A gente pega o Matheus Braga. Ele gosta de fazer gracinha, mas ele gosta de fazer gracinha no meio dos outros. Se você pegar e isolar o Matheus Braga, ele não vai fazer gracinha, tá? Porque ele está isolado. Então, o isolamento social. Desliga seu microfone. Desliga o seu microfone. O isolamento social é um fator de controle. Então, qualquer pessoa que eu pegar dessa sala de aula que estiver brincando, conversando, suponhamos que o Luciano, o Rafael, o Murilo estejam conversando. Eu pego, isolo eles, mando para a sala do Rodrigo, mando para a sala da professora Yara, eles vão ficar assim, basicamente isolados. E essa isolação não permite que eles alcancem a sua felicidade, porque a felicidade está no modo coletivo. Então, a vida em comunidade é o ponto para a construção da vida justa e boa. Gravem isso. A vida
vida em comunidade é o ponto para a construção da vida justa e boa, porque todo mundo tem de buscar sempre o bem, todo mundo tem de buscar sempre a felicidade, mesmo que seja a felicidade própria. Então, nós temos a sequência. Primeiro, o indivíduo, depois família, depois o Estado. Essa é a sequência da organização social e política, segundo Aristóteles. Segundo Aristóteles, o indivíduo é o menor componente que representa a organização política, e o Estado seria o maior componente dessa organização, certo? Dentro dessa ideia, nós temos, assim, a questão das formas de governo. Para Aristóteles, existem formas boas e formas más, ou seja, governo para governantes e governados, e as formas más, as formas degeneradas, governos apenas para os governantes, ou seja, eu governo para o povo, eu com o povo, junto com o povo, ou eu governo somente para mim. Segundo Aristóteles, nós temos assim uma sequência. Quanto ao número de governantes, um governante nós chamamos da forma de governo monarquia, tá? O contrário da monarquia é a tirania, onde o governo será estabelecido por uma estrutura, um rei forte, um rei onde exerce a soberania ao seu favor. Tá? Número de governantes, a questão de poucos no governo ou alguns no governo. Nós temos a questão da aristocracia, tá? Que seria assim o governo dos melhores, e o contrário seria a oligarquia, o governo daqueles que têm melhores condições econômicas. Tá? Aí, para organizar a sociedade, segundo Aristóteles, a melhor ideia seria a politeia. Tá? A politeia seria um governo constitucional, um governo onde os vários indivíduos estabeleceriam o bem comum, o bem coletivo, ou chamado também de justo meio, ou justa medida, que seria o equilíbrio, tá, entre essas formas de governo, estabelecendo sempre o bem comum para todos. Então, muitos seria a politeia, um governo constitucional, onde todas as normas, as regras da sociedade estariam limitadas a uma própria Constituição. E a forma má seria a democracia. Então, praticamente, nós entendemos aqui que Aristóteles era contra a democracia, porque, segundo ele, o governo do povo, com o povo ou através do povo, não poderia obter o bem comum, porque o povo não tem o conhecimento desse bem comum, não sabe buscar esse bem comum, pode levar a uma forma degenerada de governo, certo? Então, nós temos, assim, os regimes políticos bons e os chamados regimes políticos degenerados. Aí vem assim, a monarquia, o governo de só, considera sempre o bem comum. A tirania, que é o contrário da monarquia, governo de um só, considera o bem do governante, a partir da estrutura do governante. Então, a aristocracia, governo de alguns que se consideram o bem comum. A oligarquia, governo de alguns que só consideram o bem dos ricos. Tá? E a politeia, tá? Que seria a ideia fundamental para um governo adequado, ou seja, governo de muitos que considera o bem comum, ou seja, buscando a felicidade de todos. E a democracia, que é uma forma degenerada de governo, é governo de muitos que consideram o bem dos pobres. Então, não busca necessariamente uma organização geral e estrutural dentro da sociedade. A política em Aristóteles, a forma de governo. Assim, todas as modalidades de constituições justas podem se transformar nas suas formas corruptas ou degeneradas, ou seja, toda monarquia pode transformar-se em tirania, toda aristocracia pode transformar-se em oligarquia, toda politeia pode transformar-se em democracia. Então, conforme os indivíduos vão estabelecendo o poder, há a possibilidade dessas transformações, certo? A ideia é fundamentada dentro da estrutura do governo em Aristóteles. Então, para hoje, era essa a ideia que a gente tinha que deixar para vocês a respeito do pensamento, a respeito do desenvolvimento das ideias de Aristóteles. Então, Aristóteles é bem claro a respeito dessas conciliação do pensamento da política. Então, para Aristóteles, o homem é um animal político, ele vive em sociedade porque ele busca o bem comum de todos e, através disso, ele estabelece, tá, que a busca da ética e
da política nada mais é do que a busca da felicidade coletiva. E essa felicidade coletiva perpassa através de todos os indivíduos. Bom, encerrado esse momento, eu preciso... Deixa eu mostrar quem está entrando aqui. Lara Oiara, quem é você? Bom dia. Bom dia, Ronei. Bom dia, quem é você? Lara ou Iara? Iara. Que turma? Eu sou da turma da coordenação. Tudo bem com o senhor? Tá. Bom dia, Iara. Bom dia, porque eu estou fazendo a chamada dos meninos.